que havia dentro do feudo, tá? Nós vamos observar a grande quantidade de impostos, das quais eram obrigação, né? Ah, eram obrigação do servo pagar para o senhor feudal. Quando a gente pensa na questão da talha, né? A talha era uma porcentagem, né? Muitas vezes até metade da produção que o servo tinha no manso servil, da qual ele entregava para o senhor como forma de imposto, tá? Então, o servo trabalhava ali no manso servil. Ele colhia a sua safra, ele pagava, né, dependendo do acordo que ele tinha com o senhor feudal, muitas vezes até 50% da sua produção em imposto para o senhor para ter usado essa parte ali da terra. Quando a gente pensa na questão da banalidade, era o imposto que o senhor feudal cobrava para o servo, está usando todo o sistema de infraestrutura que existia dentro do feudo, todo o sistema de ferramentas que tinha dentro do feudo. Então, vamos supor, o servo colheu uma safra de milho ali, ele quer fazer fubá, ele precisa usar o moinho para estar moendo ali o milho, para estar transformando em fubá, beleza? Ele vai usar o moinho. Porém, a gente vai observar que ele vai pagar um imposto para estar usando o moinho. Ele vai pagar um imposto para estar usando os fornos. Ah, eu quero fazer um pão, né? Então ele vai pagar um imposto para estar usando o forno, para estar usando o celeiro, para estar usando uma enxada, para estar usando uma pá. Todas as ferramentas que tinham, todas as infraestruturas que haviam dentro do servo, do feudo, desculpa, era cobrado um imposto do servo para que ele pudesse estar utilizando esses itens dentro do sistema feudal, ali dentro da estruturação do feudo naquele exato momento. Nós vamos observar questão relacionada diretamente à captação. O que é a captação? Vai ser um imposto anual, né, que cada servo pagava ao senhor feudal. Captação todo ano, né, o servo pegava e pagava para o senhor feudal. Além dos 2 estados, ele trabalhava. Quando a gente pensa na ideia de corveia, o que é a corveia? Vai ser o trabalho gratuito dos servos para o senhor feudal. Beleza. Comentei já com vocês que o servo obrigatoriamente trabalhava no manso senhorio. Beleza. Faz parte da corveia. É a agricultura entrando aqui. Tá. Só que é o seguinte, a gente vai observar que os feudos nesse exato período, eles eram cercados, haviam pontes, havia toda uma infraestrutura que existia nesse sistema feudal. Beleza. Nós vamos observar que a corveia fazia parte de um trabalho gratuito que os servos faziam para o senhor feudal. Poderia ser em construções dentro do feudo. Ah, caiu uma ponte, eu preciso fazer uma ponte aqui. Vão os servos lá, fazem a ponte para o senhor feudal, que faz parte diretamente da questão relacionada à corveia. Beleza? Tá? Ah, precisa reformar uma muralha ali do feudo, uma muralha do castelo. Vai os servos lá de novo para estar fazendo a reforma, faz parte da corveia, tá? A gente observa toda essa estruturação dentro da sociedade feudal. O outro impostinho aqui, que eu vou falar para vocês, é o chamado tostão de Pedro, tá? Tostão de Pedro, ele geralmente era 10% da produção, certo? E ele deveria ser pago à igreja da localidade em que o servo morava. É muito importante eu ressaltar para vocês, né, que dentro de dentro de todos os feudos havia parte da igreja ali, né? Então, o servo automaticamente ele pagava uma porcentagem em impostos para a igreja, tá? Ele pagava uma quantidade em impostos simplesmente para a igreja ali, tranquilinho. Dessa maneira, nós vamos vendo a, a questão
das relações dos acontecimentos dentro da sociedade, tá? Essa sociedade feudal que existia. Percebam, alguém parou, né, e já fez as contas até agora de quantos por cento que o servo paga de impostos, né? Ó, até agora, se for 50% que ele paga lá no primeiro imposto, que corresponde diretamente à talha, que é a parte da produção, né? Somado o seu tostão de Pedro, somado-se a captação, que eu não coloquei valor aqui para vocês, né? E a captação, ela estava de acordo com o número de pessoas que tinha na família do senhor, né? Do servo, né? Que ele pagava para o senhor. E a gente vai observar mais a questão da corveia, né? Pô, de 100% que o servo paga, de 100% que o servo produzia, basicamente quase 80, 90% da produção ficava em impostos, né? Olha que legal para o senhor feudal, né? Então, observa a estruturação dessa sociedade nesse exato período. Havia uma grande quantidade de impostos a serem pagas por essa parte da sociedade. Galera, ainda nós vamos observar a questão referente ao mão morta. O mão morta, simplesmente, ele é um imposto pago, né, pela morte do chefe da família, se o servo quisesse se manter nas terras do senhor feudal. Então, morre-se ali o chefe da família deles, então eles pagam esse imposto chamado mão morta para o senhor feudal para continuar morando nesse local. Do contrário, eles pegam e se retiram do feudo e vão procurar outro local para morar. A formariage, né, que vai ser um imposto cobrado para que o senhor feudal autorizasse o casamento do servo, né? Então, eles tinham que pagar impostos para estarem casando também. A albergagem, né? O que é isso? O servo, ele tinha obrigação de estar alojando e fornecendo todos os suprimentos necessários para o exército do senhor feudal, se estivesse passando por ali, para abrigar a nobreza em caso de viagens, entre outras coisas. Então, ele tinha essa obrigação ali de estar fazendo toda essa estruturação da sociedade neste exato momento, tá? Então, nós vamos observar toda essa questão e toda essa ideia, né, dentro da sociedade ali, beleza? Galera, por favor, até aqui tá entendido? Como que tá aí a situação de vocês? Tá tudo certo Tá agora, de senhor. boa, senhor. Tá de boa? O som continua legal? Como que tá aí? Tá bom, som. Tá bom? Não tá cortando dessa vez? Não. Beleza. Tranquilo. Só o Nicolas, a Carol e o Bruno que falou. Cadê o resto do povo? Tutu, cadê você? Alan, Tô aqui, senhor. tá. Tu deve estar pensando novinho. Ô louco, Bruno. Nossa. Alan, Ayla, Camila, Carol falou agora há pouco, Letícia, Duda, Duda Tavares, Nayara, o Nicolas falou também, Paulo, Pedro e Vicky. Beleza. Galera, a gente vai observar o seguinte, né? Em alguns locais, né, da Europa, nesse exato período, nós verificamos que não era necessariamente os servos que estabeleciam alguma relação com os nobres.
nós vamos observar que haviam os chamados vilões também, que muitas vezes estavam ocupando o feudo, estavam ocupando as regiões do país, do continente europeu ali. E o que acontece? O que eram os vilões? Qual que é a diferença de servo e vilão? O vilão, ele era um trabalhador livre, com liberdade de locomoção dentro do território, o que os servos não tinham, o servo ficava preso à terra, né? Então, o vilão, ele tinha liberdade de locomoção dentro do território, e ele podia trabalhar esse ano, por exemplo. Esse ano, ele trabalha no feudo da Carol. O ano que vem, ele faz um acordo com o Bruno, ele trabalha no feudo do Bruno. No outro ano, ele faz um acordo com o Tutu e trabalha no feudo do Tutu. Então, ele não está preso à terra. Porém, quando ele vai trabalhar, né, quando ele vai nesses feudos aí que eu citei para vocês como exemplo, ele vai lá e ele faz um acordo. Olha, eu vou estar trabalhando aqui, então ele vai estar morando ali nesse feudo. Beleza. Só que é o seguinte, ele não tem obrigação de ficar morando o resto da vida ali, ele pode sair, ele vai pagar os mesmos impostos do servo enquanto ele estiver ali. E mais um detalhe, ele está morando ali. Só que o senhor feudal não tem obrigação de protegê-lo, igual ele tem obrigação de proteger os seus servos, tá? Então ele está ali, mas ele não tem essa questão dessa troca de proteção. Ele vai ficar o período que for acordado, né, entre o senhor feudal e ele, para estar trabalhando ali, ele vai pagar os mesmos impostos, as mesmas coisas do servo. Porém, tem a diferença dele ter a liberdade de entrar e sair a hora que ele quiser desse sistema feudal, tá? Então, lembrem aí da questão de vilão e a questão de servos, tá? Que é uma grande diferença aí para vocês estarem relacionando aí. Beleza, galera? A Beleza, gente, senhor. beleza? Beleza. Gente, e como que era quando nós pensamos na ideia da relação entre os nobres? Como que existia essa questão de relação entre os nobres? Como que era essa estruturação aí entre os nobres? O que acontecia nesse exato momento? Nós vamos observar o seguinte: havia a chamada relação de suzerania e vassalagem, tá? Uma relação aí que ela vai ficar muito linda aos moldes hollywoodianos, né? Sempre essa questão referente, né, à ideia da doação de terras. Simplesmente a ideia da doação de terras entre a nobreza. A gente vai observar, né, que a nobreza, né, fazia essa relação entre dois nobres. O doador de terra, né, o cara que dava a terra, chamava-se suzerano, e o cara que recebia a terra chamava-se vassalo. A gente vai observar, né, que a origem de toda essa estruturação estava diretamente relacionada ao comitatus germânico, né, que vai estar relacionado diretamente à base das relações sociais existentes dentro da Germânia, tá? Germânia, onde hoje é a Alemanha, certo? A gente vai observar, né, que eles estabeleciam esse vínculo entre a nobreza, entre principalmente os guerreiros. Nós vamos observar que essa relação ela era baseada nos laços de fidelidade entre nobres e guerreiros, né? Esse laço, esses laços de relação aí que a gente vai observar, né? A relação de suzerania e vassalagem, que é a mesma coisa, basicamente, a gente falando na tradução, vamos dizer assim, né? As relações de fidelidade entre nobres e guerreiros, nós vamos observar que tudo isso
acaba sendo responsável pela formação da aristocracia feudal, pela formação da aristocracia feudal e um pequeno grupo detentor de terras no continente europeu. Então a gente observa toda essa estruturação dentro da antiga Europa feudal. Mudou? Mudou. A gente vai observar, né, que quando o vassalo recebia um feudo, ele tinha uma série de obrigações a estar cumprindo ali dentro da sociedade, certo? A gente vai observar que essas séries de obrigações, elas estão relacionadas diretamente ao seguinte. Elas estão relacionadas diretamente ao seguinte detalhe, né? Ele recebe o feudo, então ele tinha que prestar auxílio militar e financeiro sempre que era necessário para o suzerano, né? E o suzerano deveria estar protegendo também os seus vassalos em qualquer situação. Então a gente observa que há uma relação de fidelidade nesse exato caso, né? Enquanto o senhor feudal ele tem a obrigação ali, né, de estar enquanto o suzerano tem a obrigação, né, de estar protegendo os vassalos, né, em qualquer situação, o vassalo ele tem que socorrer o suzerano também na questão militar e na questão financeira. Então, a gente observa que essa relação ela vai se estabelecer por muito tempo, tá? Ela acontecia por meio de uma cerimônia, né, que era conhecida como homenagem. Não preciso falar para vocês que a Igreja Católica vai fazer parte dessa celebração da homenagem, está relacionado diretamente à doação das terras por meio do suzerano. A gente vai observar também que os nobres envolvidos, né, eles vão assumir deveres e obrigações mútuas. Quando a gente pensa nessa ideia do dever e obrigação mútua, vai ser uma relação que vai estar existindo enquanto aquele acordo feito ali na homenagem vai estar em pé, né? São relações que vão durar basicamente a vida toda. A gente vai observar que quem não cumpria os acordos, quem não cumpria as questões referentes diretamente às obrigações, né, o cara poderia perder o feudo. Né? O cara poderia estar perdendo o feudo que lhe foi doado. Isso geralmente para o vassalo, já que o suzerano era o doador do feudo. Nós vamos observar, né, que a situação aí acontecia muitas vezes sempre após conflitos armados. Por quê? A gente observa que em conflitos armados, às vezes o vassalo vai gastar uma grande quantidade de capitais, vai gastar uma grande quantidade de vidas humanas ali em troca da sua proteção, né, em troca da manutenção do seu feudo. Beleza, automaticamente vai estar prejudicando a sua proteção, a sua produção, e muitas vezes ele não vai conseguir manter os acordos dos quais ele fez com o senhor feudal, justamente devido a essa questão referente ao problema econômico alcançado ali naquele exato momento. A gente vai observar também a questão relacionada, né, à grande reprodução que vai acontecer das relações dentro do continente europeu nesse exato momento, das relações sociais, a questão referente à hereditariedade da transmissão da posse dessas terras, a questão referente a uma grande hierarquização da sociedade também. Isso é muito importante ressaltar para vocês. Hierarquização da sociedade, né? Temos a pirâmide etária, certo? A pirâmide social,
tá? A gente vai observar sempre o posicionamento de cada um dentro dessa pirâmide etária, onde não há mobilidade social. A gente vai observar a questão da hereditariedade também. Quem é dono de feudo vai passar o feudo diretamente para o seu filho, tá? Então não tem nenhuma questão aí. Vai transmitindo o feudo de pai para filho ali ao longo do tempo. Turma, e o que a gente observa da questão referente aos aspectos políticos? O que é toda essa estruturação de aspectos políticos que nós vamos observar dentro do sistema feudal? E aí? O que vocês pensam desse pequeno detalhe? Galera, presta atenção aí, vem no chat rapidinho ou libera o microfone. Ayla, tá aí? Presente, Ayla? Oi, presente. Alan, tá aí, Alan? O Alan, se ele tiver, ele dormiu. Arthur, Tô aqui, senhor. Bruno, oi. o Alan, ele está se revezando entre as aulas e a cadelinha dele que está doente. Então, ele Ah, sempre dá uma fugidinha que ela chegou do hospital e eles estão cuidando. Ela fez uma transfusão de sangue. Não, fica tranquila, Paula. Perfeitamente. E já volta, tá bom? Não, fica sossegada, Paula. Avisando, tá sossegadinho. Bruno, Presente, senhor. ok. Camila, ok, Camila. Carol, Presente. Júlia, ok. Letícia Vitória, aqui, ok, Letícia. Manuela, Manu, Maria Eduarda Marconi, ok, Maria Eduarda. Maria Eduarda Tavares de Paula Lima, ok. Melissa, não. Miguel, não. Nayara, fugiu. Nicolas, fugiu. Paulo, Ele mandou no chat, senhor. Nicolas mandou no ah, chat. tá. A Nayara também mandou no chat. O Nicolas também mandou no chat. O Paulo tá aí? Tá aí. Pedro, aqui. Vitória. Fechou, gente. Fechou. Muito obrigado, tá? Agora vamos continuar a aula. Galera, o que a gente pensa das questões referentes ao aspecto político? Nós vamos observar o seguinte: vai haver, né, um fortalecimento do poder político dentro do sistema feudal no continente europeu. O que acontece? Quando eu falei para vocês que o sistema feudal ele vai se formando na Europa, enquanto há a queda do Império Romano
e de outros impérios menores dentro do continente europeu, devido ao excesso de violência, pelas invasões bárbaras, provocados pelas invasões bárbaras, e as pessoas vão procurando outros locais para morar, nós vamos observar também a questão referente ao seguinte, ao pequeno detalhe que a situação ali, né, estava relacionada o cara, a pessoa saiu dali, foi morar aqui no feudo. Beleza. Tá, só que tinha o rei aqui. O que acontece? Quem manda dentro do feudo não é o rei, é o senhor feudal. Automaticamente, a gente vai observar que o rei ele vai perdendo seu poder ao longo do tempo, né? E também a gente observa que o senhor feudal ele tinha o direito de estar mantendo seu exército de vassalos. Suzerania e vassalagem, que eu acabei de explicar para vocês, a relação entre nobres e guerreiros, a relação ali, né, que falava sempre na ideia de proteção, beleza? O que acontece? A gente verifica que dentro desta situação, né, dentro dessa ideia, a grande necessidade da manutenção, né, do exército, da manutenção de toda a estrutura que acontece ali dentro do feudo. O senhor feudal ele vai ter uma estrutura militar muito maior do que a dos reis. Os reis automaticamente vão entrando em declínio, vão perdendo basicamente a questão referente ao seu poder que acontecia dentro da sociedade, dentro daquela questão relacionada ali, aquele determinado momento. Galera, prosseguindo aqui, a gente vai observar o seguinte também. Nós vemos a ideia relacionada às leis dentro dessa sociedade que eram simplesmente baseadas nos costumes orais. E a gente verifica o seguinte, as comunidades germânicas, né, elas eram a questão referente ao seguinte, elas tinham o chamado direito consuetudinário. Galera, o que é direito consuetudinário? E aí? Quem vai falar para mim que é direito consuetudinário? O pessoal não viu. É Oi, Bruno. tipo um sistema de lei que é passado assim oralmente de acordo com a cultura da sociedade. Perfeitamente, Bruno. Perfeitamente. Leis baseadas nos costumes. Exato, Paulo. Obrigado pela participação de vocês dois aí. Exatamente. Ô, Paulo, se você quiser falar no microfone, você também pode falar, tá? Não precisa só mandar no chat, não. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem alguma coisa, vocês podem liberar o microfone e comentar comigo aqui. Tranquilo? Nós vamos observar, galera, então a questão referente aos costumes, relacionados diretamente à ideia aí do consuetudinário, né? Que são as leis baseadas na questão dos costumes do local, passada de forma oral, de geração em geração. A gente vai observar, né, que o rei ele vai continuar existindo dentro de diversos locais da Europa. Mas, basicamente, o rei ele continua existindo ali de forma simbólica. A gente vai observar a existência do rei sempre com uma forma extremamente simbólica. Nós vamos observar toda essa existência do rei de forma simbólica durante toda a Idade Média. E a gente vai observar que, em muitos casos, os reis
eles vão ser absorvidos pelo sistema de suzerania e vassalagem. Eles tornavam-se vassalos de nobres de outras regiões da Europa. Veja bem a situação. Um rei, todo legalzinho ali, ele vai se tornar vassalo de um nobre de outra região da Europa. O cara tinha só sua importância simbólica mesmo. Professor, Oi, passava a ser tipo um título superficial, né? Tipo, não tinha tanta influência, né? Não, não. O rei, nesse exato momento, Bruno, ele é um título superficial, como você falou. Vamos dizer assim, né? É uma coisa ali de enfeite, né? Enfeitava, né? O palácio ali. Por isso mesmo, a questão dele estar estabelecendo essa relação com o vassalo, né? Dele estar estabelecendo a relação com o nobre, e se tornando um vassalo. Que muitas vezes ali, mesmo como rei, às vezes faltava algum item que era necessário para sua sobrevivência. E a gente observa que dentro ali dessa estruturação, tudo bem, ele vai perder o título de rei. Porém, a gente vai observar que ele ainda vai continuar fazendo parte da nobreza, vai ser um vassalo, né? Apesar das relações de suzerania e vassalagem existentes ali dentro da sociedade. Só que nós verificamos que dentro de toda essa colocação, de toda essa estruturação, há, ah, há ainda um prestígio, né, da questão ali de vassalo. E a gente, beleza? Deu para entender? Tranquilo, senhor. Tranquilo, senhor. Tranquilo? A gente vai observar, né, que haviam ali diversas relações, né, no interior da Europa, diversas relações entre a nobreza no interior da Europa. A gente vai observar diversos costumes de casamentos. Esses casamentos a gente observa que estavam relacionados diretamente a costumes que vão se fazer da seguinte maneira: os caras casavam, muitas vezes, para estar unindo propriedades, para estar unindo dinastias, tá? E vão criando, ao longo do tempo, um ambiente bastante propício a conflitos, um ambiente bastante propício à questão de guerras, justamente por essa união aí que vai haver dentro da sociedade, que vai haver essa estruturação ali dentro desse exato momento, tá? A união, por quê? A gente observa que nesse exato momento era interessante para muitos estarem unindo as suas terras, estarem se casando para estar aumentando as suas áreas de domínio. Porém, isso poderia estar causando conflito um tempinho mais à frente aí, tá? Galera, até aqui deu para entender? De boa? De boa, senhor. Tá. Ó, Tá o que tranquilo. que eu... Tá, o Paulo saiu, mas simplesmente tem mais 10 minutos de aula ainda que eu vou falar com vocês. Ah, você entrou. Então tá bom. Apareceu aqui no celular, saiu, aí eu coloquei no chat, você já tinha voltado. Ó, o que que eu vou combinar com vocês? Da parte de História 1, do continente africano, não vai dar para eu finalizar todo o sistema de slides que eu tinha planejado, certo? O que que eu vou fazer? Eu vou mandar no Classroom somente exercícios da parte do feudalismo, tá? Então, eu vou mandar alguns exercícios para vocês. Eu vou fazer os exercícios, tá? Provavelmente serão algumas questões com perguntas e respostas, conforme eu fiz com filosofia. O que eu vou pedir são 4 exercícios que eu vou mandar. Então, não é nada exorbitante aí. Eu vou mandar 4 exercícios
a gente finalizando a aula agora, tá? Então, até meio-dia e 20, que eu tenho outros compromissos do outro colégio, até meio-dia e 20 vai estar no Classroom para vocês estarem fazendo. Vocês respondam e entreguem ele para mim até às 23 horas e 59 minutos de hoje. Amanhã eu já vou começar a corrigir o de filosofia e o de história de hoje, e vocês aí já veem a nota de vocês lá. Esses eu vou utilizar como nota de participação, beleza? Oi, o Bruno ia falar alguma coisa? Professor, sobre essas matérias que não deu para passar ontem e hoje, né, que foi do Max Weber e da África Antiga, por que que o senhor não grava vídeo e posta no Classroom? Daí já pode cobrar o exercício. Daí não fica atrasando a matéria. Não, Bruno, eu não estou atrasado, eu estou tranquilo dentro dessa questão. Eu estou fazendo assim, eu estou jogando cada. Tá pronto os slides da outra matéria também, tanto que eu vou começar a apresentar ele, mas eu estou jogando com vocês mais ou menos uma frente, né, ou uma disciplina, no caso da terça-feira, em cada aula para a gente ir sossegado, né, que eu vou fazendo com vocês mais calmos nessa questão da aula remota nesse exato momento. E o que, que acontece? Às vezes eu gravo, nem todo mundo assiste. Então, eu prefiro estar aqui no Classroom, que eu vou perguntando para vocês, e eu vou. Você percebeu que na terça-feira, Bruno, eu fiz chamada 9h10, né? Foi. Hoje eu fiz chamada 20 para as 9, certo? Terça-feira que vem, chamada é uma incógnita. Posso repetir os horários, posso fazer em outro horário diferente, tá? Então aqui eu já vou passar para a secretaria a hora que eu chamei vocês aí, tá? Então fica toda essa questão referente à estruturação. Mas quanto à disciplina, você pode ficar sossegado, que vocês não vão ter prejuízo, não, que vocês não estão atrasados. Quanto a isso, vocês podem ficar tranquilinhos, tá? Beleza, Então, senhor. beleza? Eu vou interromper o compartilhamento. Eu vou abrir outro slide aqui, tá? Interrompi o compartilhamento nesse exato momento. Aham. Cadê a... Tá aqui o negócio. Apareceu? Apareceu o slide. Apareceu, senhor. Ó, eu vou fazer um reviewzinho rápido. A última vez que a gente viu isso aqui foi no dia 23, certo? Aí depois, aonde eu parar aqui, eu começo a semana que vem, beleza? Só falar rapidinho aqui para vocês. Nós vamos observar a ideia do quadro natural lá do continente africano. Ele tem aproximadamente 30 milhões de quilômetros quadrados. Ele vai ser delimitado pelo Mar Vermelho, ao norte do Mediterrâneo, a oeste pelo Oceano Atlântico, a leste pelo Oceano Índico, o Istmo de Suez, que vai estar ligando ele diretamente à Península Arábica. Aqui era para ter 2 fotos de deserto, tá? Eu acho que nessa transfusão, alguma coisa, eu não salvei as imagens. Nós vamos observar os 2 maiores desertos presentes no continente. É o Deserto Saara
e é o exército do Kalahari. Só uma curiosidade para vocês, o Saara, alguns milhares de anos atrás, ele era uma floresta tropical, exatamente igual à nossa Amazônia. Isso é o que dizem os estudos que nós vamos vendo aí ao longo do tempo. Aí, ó, a gente vai observar, né, que o Saara, há aproximadamente 5.000 anos atrás, né, ele era uma área extremamente fértil e havia grande quantidade de atividade agrícola desenvolvida nesse local. Houve grandes mudanças climáticas, o que automaticamente vai alargar o deserto, né, e ele vai ocupar uma área extremamente grande entre o Mar Vermelho e o Oceano Atlântico. A gente vai observar, né, que esse acontecimento vai isolar de forma extremamente grande os povos da chamada África subsaariana, certo? Vai isolar de forma extremamente grande os povos da chamada África subsaariana. A gente vai observar, né, que a paisagem africana, depois, quem gostar de documentário, galera, coloca documentário sobre a savana africana. Quem vê documentário, se já viu alguma vez algum documentário sobre a savana africana, vocês vão olhar uma grande semelhança da savana e da nossa área chamada Cerrado, que é muito presente na região centro-oeste do Brasil. Tá? A gente vai observar que a paisagem africana, na sua maior parte, ela é composta por floresta tropical, ela vai ter muita floresta tropical no centro dos continentes e também a questão da savana. Nós vamos observar que há diversos rios que nascem em terras altas, tá? E a gente vai observar que esses rios, eles estão dentro do continente e eles fazem parte de um meio de comunicação extremamente importante, um meio de transporte extremamente importante. Nós vamos destacar o Rio Nilo. Eu acho que quando a gente fala em rio no continente africano, o primeiro rio que vem à cabeça automaticamente vai ser o Rio Nilo, né? Pela sua importância histórica, entre outras coisas ali, né? A gente vai observar o Rio Senegal, o Rio Gâmbia, o Rio Volta, o Rio Níger, o Rio Congo, o Rio Kwanza, tá? O Rio Limpopo e o Zambeze, tá? São os principais rios aí que nós vamos observar dentro do continente africano. Tá? A gente vai observar a questão da sociedade, né? O continente africano, eu não preciso falar para vocês que é um continente habitado por diversos povos. Povos, cada um com sua cultura, cada um com sua linguagem, diversos povos com línguas extremamente diferentes, né? Cada povo com os seus costumes e com as suas regras sociais. Nós vamos observar que os maiores reinos existentes dentro do continente africano foram os grandes reinos do Egito, Cache, Axum, Mali, Songóis, né? E houve também diversas aldeias dentro da África subsaariana. Tá? A gente vai observar que a sociedade, ela sempre era organizada, baseada na fidelidade ao chefe de família e às relações de parentesco existentes ali dentro da sociedade. Nós vamos observar também, né, que havia grande dependência e obediência do chefe da família. Geralmente era o sujeito mais velho, era a pessoa mais velha que demonstrava grande experiência, né, no decorrer de toda a sua vida, que fazia essa liderança, tá? Fazia essa liderança, fazia toda essa estruturação ali dentro da sociedade, tá? Fazia toda essa questão referente à manutenção da harmonia, da justiça, para corrigir todas as questões, beleza? Galera, eu vou começar a encerrar já, que vocês vão para a aula da Vitória, eu acho que é da Vitória, da Verônica, não sei. O que eu vou pedir para vocês? Eu vou mandar o conteúdo para vocês, por gentileza.
cumpram as datas. O pessoal que não fez das outras disciplinas minhas, de filosofia, de sociologia, no caso, o que eu postei, né, de filosofia, por favor, mandem até amanhã no máximo. O de história vai estar curtinho, vai estar rápido, não deixa de estarem mandando as atividades. Beleza, galera? Posso encerrar a transmissão? Pode Beleza, sim, senhor, sim. pode sim. Pode sim, assim dá tempo de vocês tomarem uma água rapidinho, tá? Beleza? Ó, muito obrigado, viu, galera? Obrigado, senhor. Obrigado pela aula. Pô, eu que agradeço vocês aí pela presença. Obrigadão pela presença. Falou, senhor. Como que eu desligo o Até computador? semana que vem. Se Deus quiser.